Meus queridos irmãos e amigos, vamos aí juntos continuar o estudo de Gênesis capítulo 3. Olha, que bom, estamos aí progredindo, crescendo, gerando entendimento. Espero que toda esta revelação, a própria Escritura, venha como iluminação na sua mente para compreender algumas realidades. Eu quero começar falando aqui no capítulo 3 sobre o momento em que o homem morreu. E Deus vai perguntar para o homem: onde estás? Olha, primeiro vamos falar da morte, depois da pergunta de Deus. A morte significa desligar, separação. O homem, naquele momento em que ele consumou o pecado, ele se desconectou de Deus em seu espírito. A palavra morte é desligar. Eu acho que vocês já estão cientes dessa realidade. Então separou-se de Deus. Quando Deus pergunta ao homem: onde estás? Deus não está perguntando a respeito da localização geográfica do homem. Na verdade, Deus é onisciente, certamente ele sabia onde Adão e Eva estavam. A verdade, a pergunta de Deus significa: onde você se perdeu em si mesmo, que eu já não me conecto mais com o seu espírito. Se você observar, a Bíblia só vai relatar a conversa de Deus com o homem pela boca a partir da queda. O homem já tinha esse relacionamento com Deus direto no seu espírito. Agora Deus fala com o homem. É interessante a gente pensar sobre isso. Primeiro, a morte espiritual. Essa morte aconteceu imediatamente. Só que a morte da alma e a morte física, ela é gradativa. A gente precisa compreender essa realidade. A maioria das pessoas tem dificuldade com relação à morte. E eu não estou dando um estudo específico a respeito disso, mas morte em todos os sentidos ela é ruim. Toda separação é ruim. Tudo aquilo que foi criado por Deus, unido por Deus para propósito, quando há um rompimento, é assim no divórcio, é assim em qualquer outra situação da vida, mas principalmente quando você perde uma pessoa amada, a morte física. Escute isso, é ruim, só que as pessoas deveriam estar mais preocupadas com a morte espiritual do que com a morte física. Porque a morte física ela pode ser por um momento, mas a morte espiritual, se não houver a reconexão com Deus, que está lá em Efésios capítulo 2, ele vos deu vida, ali é vida zoe, vida espiritual, estando vós mortos em delitos e pecados. Se essa morte, se não há uma ressurreição por meio da obra de Cristo para a morte espiritual, essa morte espiritual pode se tornar uma morte eterna. Mas Adão e Eva tiveram a sua oportunidade. Eles tiveram a sua oportunidade. Então, lembre-se disso. Nós precisamos ter relacionamento com Deus e Ele conhece o homem que está conectado com Ele em espírito, que tem relacionamento, que tem intimidade, coisa que Adão e Eva perderam após o pecado. Por isso, a referência bíblica sobre o pecado é que ele traz um pagamento ao homem. O salário do pecado é a morte. Agora, quem tem vida espiritual não está preocupado mais com a morte física, porque eles sabem que a morte física é apenas um portal para a verdadeira vida. A vida eterna, que já começa aqui na terra, quando nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Então vamos pensar sobre isso. Existem muitas pessoas mortas, e a pergunta de Deus, a partir do versículo 9, nós fechamos aí no 8, no nosso estudo passado. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Então Deus não chama Eva,
ele chama o homem. Eu sei que alguns homens, eles não gostam do que eu vou dizer, mas eu vou falar sobre isso aqui. Há uma responsabilidade muito grande para homens, desde o início da criação. O ensino, ser cabeça, tudo que a gente já tem ouvido aqui na vida de uma mulher. É interessante que a palavra idônea, né, uma mulher que lhe seja idônea, aquela palavra idônea no hebraico, ela tem uma raiz de oposição, mas uma oposição com idoneidade. O que é isso? É a mulher forçar esse homem ao amadurecimento dentro do relacionamento para que ele deixe de ser um homem folgado. É por isso que Provérbios fala que a mulher sábia também edifica a sua casa. Mas é um trabalho, como eu disse a vocês, olho no olho. E eu vou, mais uma vez, talvez vocês já tenham em outra oportunidade ouvido isso, arrancar essa palavra culpa que o homem quer lançar sobre a mulher e a mulher quer lançar sobre o homem. Nós vamos arrancar aqui já em Gênesis 3. Mas vamos continuar pensando sobre isso. A resposta do homem é: tive medo e me escondi. Tive medo e me escondi. Lembra daquela inabilidade de confrontar o pecado? Aqui acontece o medo, a fuga e o esconder-se. Ou até mesmo a tentativa que nós vimos anteriormente do homem tentar salvar a si mesmo. E a gente vê muitos homens pensando que são capazes, até mesmo pelas obras que praticam, e coser para si folhas de figueira. Tem gente tentando outros meios de se salvarem, mas não existe salvação sem o sacrifício. E Deus preparou o sacrifício e fez o primeiro sacrifício em Gênesis. Agora, é claro, a gente precisa muita tranquilidade para compreender isso. Perguntou-lhe então, versículo 11, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei não comesses? Quem te fez saber? Quem te fez saber que estavas nu? De onde vem essa sua compreensão? Há um contexto e nós precisamos estar vestidos e revestidos, a começar no nosso entendimento, por meio da compreensão da obra de Cristo na cruz, a sua ressurreição e a promessa da sua volta. Eu vou trabalhar algumas coisas aqui e você vai pensar comigo sobre isso. Primeiro, a nudez traz vergonha. A nudez traz vergonha. Estou nu e senti medo. Depois o homem peca e transfere a culpa. Jesus Cristo, ele morreu na cruz nu. Ele assumiu a vergonha que era nossa. Normalmente, quando o homem está nu, ele quer tampar sua vergonha de alguma forma. Mas ninguém esconde nada de Deus. É melhor se apresentar diante dele. Não adianta fugir nem se esconder. Mas se você observar, Jesus Cristo crucificado, ele não teve como tapar a sua nudez com os braços abertos. O relato bíblico é bem claro, depois você pode ler lá Marcos
15, versículo 24, e você vai perceber a realidade do que Jesus sofreu para resolver esse problema da nudez do homem. Se fez maldição, assumiu a culpa que era nossa para que nós não tivéssemos que andar envergonhados, com medo, nem fugindo para o resto da vida. Algumas pessoas acreditam que o cálice que Jesus bebeu no seu sacrifício foi a dor de levar sobre o seu corpo o peso do nosso pecado. Mas o amargo cálice que Jesus não queria beber jamais, mas precisou beber para nos reconciliar, era a sua separação do Pai. Plena e perfeita unidade. A morte do homem que veio por meio do pecado foi ativada. Jesus Cristo, por meio da sua morte, desativou. Naquele momento, morte significa separação. Ele separou do Pai por um instante. Ele não conseguia ver-se desta forma, mas isso era necessário para que nós fôssemos reconciliados. Mateus 27, 46. Alguém chegou a usar uma expressão que ele se fez órfão para que nós fôssemos feitos filhos. Então, o desamparo de Cristo na cruz foi para que nós jamais nos sentíssemos desamparados. Deus meu, por que me abandonaste? Tudo isso tem a ver com o que está acontecendo aqui em Gênesis, a partir do pecado entrando e o desejo do homem se tornando o seu pior inimigo. Olha, todas as vezes que o homem deseja aquilo que Deus não lhe deu, ele acaba perdendo aquilo que já é seu, aquilo que já lhe foi dado por Deus. Eu vou repetir novamente, todas as vezes que o homem deseja o que Deus não lhe deu, ele acaba perdendo aquilo que Deus já lhe deu. O homem desejou a fruta e ele perdeu o jardim. Toda proposta, e eu falo isso com temor e entendimento do que eu estou falando, toda proposta do seu adversário para que você tenha prazer imediato, para que você supra suas necessidades imediatas, para que você não entenda processo e nem o tempo da semeadura para a colheita, toda a tentativa dele pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne, pela soberba da vida, toda a tentativa dele de dar uma oferta fácil para o homem, é para arrancar o homem daquilo que ele realmente poderia desfrutar em plenitude e abundância. Foi assim que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Um prato aqui para satisfazer a fome do seu corpo. E Esaú estava com muita fome. E ele negociou, só que a bênção da primogenitura ele perdeu. Deus tem algo para o homem troca por um prazer imediato e ele perde as coisas maravilhosas, belíssimas que Deus tem para que o homem possa desfrutar. Isso já está acontecendo no jardim. Porque eu disse que o entendimento dessas coisas, deste estudo, ele é poderoso e pode mudar muita coisa na história da sua vida.
porque você vai se tornar uma pessoa mais vigilante, mais sóbria, uma pessoa mais atenta nesse mundo corrompido, corrupto, perverso e perversivo. Esse mundo de permissividade, tudo pode, não tem nada a ver, deixa os homens, e as pessoas ficam se comparando, mas por que fulano de tal faz? Não, eu tenho um irmão lá da igreja que faz. Irmão, se o seu padrão for as pessoas que não andam segundo os princípios que Deus estabeleceu para a plenitude, infelizmente você nunca vai chegar à plenitude. Escute isso. Olha, Deus te dá 100. Deus te dá o quê? 100. Quanto que Ele vai te pedir? 10. Eu estou usando aqui as minhas mãos para você entender. 100 aqui, ó. 100 e 10 aqui nas minhas mãos mesmo. Tudo que Deus te dá, Ele vai pedir de você daquilo que Ele te deu em qualquer plano, quer seja espiritual, quer seja emocional, físico, material. Ele vai provar o seu coração para ver se você é capaz de entregar, porque o relacionamento que Deus deseja ter com o homem é um relacionamento por honra e não por obrigação. Você vai perceber que é tanto um relacionamento por honra que Deus, ao criar o homem e preparar o jardim maravilhoso para ele, para que ele comesse de todas as frutas e apenas da fruta do conhecimento do bem e do mal não comesse, Deus nunca falou de diabo com o homem. Nunca falou de diabo com o homem. Mas o diabo aparece para provar o coração do homem e buscar aumentar o nível de honra do relacionamento do homem com Deus. Todas as vezes que o diabo aparece, é porque ele quer testar. E a gente não pode cair nessas tentações por entendimento. E aí as pessoas ficam com medo de abrir mão de uma parte de tudo que receberam. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas tanto no Novo Testamento, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento eu te dou provas disso. É por isso que Deus pediu Isaac a Abraão. Gênesis 22, relacionamento de honra. É claro que ele não queria Isaac, ele queria o coração de Abraão. Quando ele entende que Abraão amava ele mais do que o seu próprio filho, ele entendeu o princípio de honra. Quando Deus testa ele e ele vê isso em Abraão, ele entendeu o princípio. Deus jamais pediu sacrifício de filhos. Aliás, isso era condenado e continua sendo condenado para sempre. No Antigo Testamento ofereciam seus filhos em sacrifício a Moloque, um demônio, um espírito. Levavam os filhos no fogo. Deus proibiu isso totalmente, porque ele já tinha um filho para entregar por nós. Só que aquele filho haveria de ressuscitar para que nós tivéssemos vida. Então é importante a gente compreender certos princípios para você não ter medo de perder aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Entrega, que Ele vai te sustentar com tudo mais, para que você não perca ainda mais. São princípios de honra. Muitas coisas as pessoas estão pensando em valores, em porção, mas é muito mais que isso. É a vida inteira. Por que não abrir mão de algo que não vai ser a solução da minha vida, se toda a minha vida já é dele? São princípios, apenas honra. Então vamos continuar aqui. Versículo 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira,
Ela me deu da árvore e eu comi. Aqui está um outro problema. Aqui está a culpa e a acusação que é próprio também da síndrome luciferiana. Olha, Deus, ele nos confronta, mas ele não nos rejeita. Ele nos aceita, mas depois ele quer nos aprovar. É por isso que você vem como você veio, mas não dá para ficar como você veio. Vai ter que haver transformação no processo. Sabe, aqui está um problema: culpa, acusação. Deus trabalha com aceitação e aprovação. Só o diabo já colocou essa semente do pecado no coração do homem para sentir medo e fugir e culpar alguém. Nunca culpe ninguém. O homem culpa a mulher. Se você observar o ministério de Cristo, nós somos a igreja. Ele é o esposo, nós somos a noiva. Ele olha para nós e faz diferente do primeiro Adão. Ele fala: a culpa é minha, eu assumo toda a culpa pela minha amada esposa. E o marido que coloca a culpa sobre a mulher, ele ainda não entendeu o que é ser um verdadeiro marido. Autorresponsabilidade Adão deveria ter, mas o pecado tira do homem a autorresponsabilidade. Aí no versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Olha, o marido lança a culpa sobre a esposa, a esposa lança a culpa sobre a serpente. Nós vivemos num mundo perigoso, porque ninguém é culpado. A gente sempre quer arrumar um culpado e responsabilizar alguém pelo problema. O problema é o país, o problema é o governo, o problema é a economia, o problema é o irmão da igreja, o problema é o pastor, o problema é meu pai, o problema é minha mãe, o problema é meu filho. Quando cada um assumir a sua própria responsabilidade e não culpar ninguém pela vida que gostaria de ter, mas não está tendo, essa vida vai começar a mudar. Gálatas 3,13 diz que ele se fez maldição em nosso lugar. A culpa realmente era nossa. Mas ele levou sobre si os nossos pecados, ele assumiu pela noiva, a esposa. Ele é o noivo, ele é o marido. Isso vai consumar-se em eternidade. Mas nós precisamos compreender o princípio. Lucas 23:34, eu creio que mostra isso: perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se nós entendermos esse amor, irmãos, nós vamos viver uma vida mais leve, uma vida mais plena, uma vida mais saudável. E nós vamos abençoar. A graça que nos alcançou nos torna pessoas graciosas, porque pessoas que não são graciosas possivelmente ainda não foram alcançadas pela graça. É favor imerecido e benevolente por amor. Vamos caminhar aqui um pouco mais rápido, porque nós temos que concluir. E se nós não conseguimos concluir aqui hoje o capítulo 3, nós vamos continuar, porque eu sei que você está empenhado em aprender e eu estou aqui empenhado em ensinar para a glória de Deus Pai. Vamos lá. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Maldita será mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Olha, eu quero te lembrar uma coisa. Lembra que no capítulo 1 de Gênesis, a referência a Deus era apenas Elohim,
e no capítulo 2 se tornou Yahvé Elohim. Não mais o braço de Deus, mas o relacionamento que Deus buscava com o homem que ele formou depois de haver criado. Lembra-se, na conversa da serpente com Eva, ela não cita a palavra Senhor. E na resposta que Eva dá à serpente, ela também não usa mais a palavra Senhor, porque ela já o quê? Desconectou em espírito com o coração do Pai. Depois você observa aí em Gênesis capítulo 3 se esta não é a realidade. A serpente diz: Deus disse. E a mulher responde: disse Deus. Ela não chama mais Deus de Senhor. E aí quando você volta aqui para o capítulo 8, a expressão Senhor Deus aparece novamente, porque eles ouviram novamente a voz do Senhor Deus. E aí, a partir daí, a expressão continua sendo Senhor Deus. Todo homem desconectado com Deus em espírito, ele pensa em Deus apenas em termos de poderio onipotente, mas não pensa em Deus em termos de amor, graça. Agora, a serpente também recebe a maldição, daí as pessoas dizem que a serpente tinha pernas e ela passou a comer pó e rastejar sobre o seu ventre por causa desse texto. Então existe aqui sentenças. Nós não vamos nem chamar isso de maldição, sabe? Mas sentença sobre o homem, sobre a mulher, sobre a terra e sobre a serpente. Sentenças de Deus, para que o homem compreenda o propósito original novamente para o qual Deus o criou. Deus criou o homem com desejos e todas as vezes que Deus ordena algo, Ele cria desejo no homem. Deus pede para você fazer algo, sim? E para que você faça esse algo que Ele te pede, Ele precisou criar o desejo em você. Quando Deus diz não comerás, imediatamente o desejo se manifestou. Por isso, alguém disse que agora, dentro dessa influência pecaminosa, ainda é mais forte isso, que o não é um indutor cognitivo do sim. Mas o pecado, ele tem interferência nessa questão do homem não saber ouvir o não de Deus. E ele quer apenas o sim, ele quer apenas o bônus, mas ele não atenta para o ônus. Escute isso. O desejo começa a trabalhar contra o homem. O desejo de muitas pessoas está trabalhando contra eles, como nós vimos, se tornou o centro da sua vida e Deus perdeu o lugar de centralidade na vida do homem. O desejo trabalhando contra o homem é o que aconteceu e a gente vai ver lá com Caim também. Olha para você ver, no versículo 16, depois dessa inimizade que seria posta do versículo 15, eu vou fazer questão de ler: por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui é um proto-evangelho anunciando, já lá na criação que Deus tinha uma saída para o homem. Embora o calcanhar do filho fosse ferido, os pés do filho esmagaria a cabeça da serpente. Cristo fez isso. Ele venceu. Mas quando a gente chega no versículo 16, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então entenda, o desejo não é o pecado. A falta de controle do seu desejo, sim, que a gente chama de concupiscência, que nós falamos anteriormente, e anomalia de desejo. Deus nos criou com desejos e nós podemos desejar tantas coisas sem nenhum impedimento e também desfrutar, usufruir dessas coisas.
Mas quando o desejo trabalha contra o homem, afasta o homem de Deus, fez isso com a mulher e fez isso com Caim também, o desejo será para o teu marido, a mulher querendo dominar o homem e o pecado querendo dominar Caim, que a gente vai ver no capítulo 4. É isso. Essa guerra de poder por poder. Eu preciso concluir aqui antes de falar sobre um fato, mas fica aí para você pensar. Multiplicarei a tua conceição. Filhos já haviam nascido. Pense sobre isso. Só não foram relatados. Mas pense sobre isso, pare para imaginar. Você não pode multiplicar nada do zero. Entenda esse princípio. Para muitas perguntas, isso vai ser uma resposta que as pessoas fazem sobre o livro de Gênesis. Como assim? Depois Caim, como assim? Pode, a resposta está aqui. Olha, eu preciso concluir para eu não perder esse vídeo. Um forte abraço, amo vocês em Cristo. Avançar.